Boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para uma palavra, para nos edificar. Quero ver se concluo hoje o assunto, o arrebatamento da igreja, senão a gente vai para o 6º capítulo. Nós já falamos sobre o arrebatamento da igreja, explicamos o que é arrebatamento, explicamos que ele é iminente, por que haverá o arrebatamento, quem será arrebatado, como vai ser a sequência do arrebatamento, como vai ser a primeira ressurreição, a ressurreição para a vida, né? E também falamos ontem sobre algumas diferenças entre o arrebatamento e a segunda vinda. E hoje nós vamos falar sobre a igreja, uma noiva separada, o mistério que esteve oculto. Então, se você ainda não assistiu, volte aqui no canal do YouTube, assista Arrebatamento 1, 2, 3, 4, é uma sequência para que você entenda esse assunto, que é um assunto muito atual, que estamos bem perto de acontecer o arrebatamento da igreja, tá bom? Antes de tudo, quero agradecer a você que já é inscrito no canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Não se esqueça de, ao final, dar o seu like, comentar e compartilhar com seus queridos. E também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus, por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta e a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Você pode enviar a sua contribuição, que vai ser de grande valia para nós. Então hoje nós vamos falar da igreja, né? Uma noiva separada, o mistério que esteve oculto. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, o profeta Isaías profetizou: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Essa promessa de Isaías, capítulo 9 aqui, 6, 7, está falando de Jesus, que quando vier na segunda vinda, depois do arrebatamento, quando ele vier para estabelecer o seu reino no milênio, né, e restaurar a sorte de Israel. E Isaías 61, do versículo 1 e 2, Jesus diz assim: o Espírito do Senhor, essa profecia de Isaías, Jesus, ele reproduz ela lá em Lucas capítulo 4. Ele diz: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes ou todos os que choram, né? A gente vê que aqui são dois momentos diferentes. Isaías 61 está falando quando o Senhor Jesus encarnou, da encarnação, que ele veio, né, para pregar boas novas aos quebrantados, enviou a restaurar os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos. Esse é quando está falando da encarnação. Isaías 9, do versículo 6 ao 7, está falando do reino do milênio. Então tem um intervalo entre eles, né? Esse intervalo a gente vê que entre um e outro. Aqui não foi citado o dia da vingança do nosso Deus, que Jesus fala, né? Ele não foi citado porque há um intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E esse intervalo era um mistério no Antigo Testamento. Jesus veio, estabeleceu a redenção através do seu sacrifício na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, né? E aí depois, já fala aqui Isaías 9, já fala do milênio, Jesus voltando à terra para o milênio. E esse intervalo aqui não tem nada. Que intervalo é esse? O intervalo da era da igreja, quando a igreja seria então formada pelo Senhor Jesus, criada a partir do momento em que o Espírito Santo desceu, né? Jesus falou que iria, mas mandaria o Espírito Santo desceu, e aí ali em Atos 1 começa a era da igreja. E a era da igreja, que era o grande mistério que esteve oculto. Nenhum profeta profetizou sobre a igreja. Deus preparou para o seu filho uma noiva gerada no silêncio profético. Olha, Romanos 11, versículo 25, diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, houve um tempo, né? E também, Romanos 16, no versículo 25 ao 27, Paulo diz:
Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Ninguém sabia sobre a igreja. Nenhum profeta viu isso, querido. Mas agora manifesto e por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. No Antigo Testamento, eles pensavam que Deus veio só para Israel, era exclusivo de Israel. Mas a proposta de Deus, o mistério que esteve oculto à igreja, né? A proposta de Deus era toda a humanidade, salvar toda a humanidade. Em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10 diz: fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Também Efésios capítulo 3, versículo 3, 4 e 9. Mas eu vou ler do 3 ao 9. Amém, queridos? Diz assim: como pela revelação me foi manifestado o mistério, aqui, o mistério, conforme acima, em poucas palavras vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui feito ministro segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Efésios 5, 32, Paulo fala também de novo do mistério. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. E Efésios 6, 19, Paulo também diz: e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Por último, Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, queridos? Então, a igreja, ela esteve oculta, nenhum profeta viu sobre a igreja, nada foi falado sobre a igreja, porque Deus estava guardando, porque a igreja, querido, é o corpo de Cristo, é onde vão reunir toda a humanidade num povo só. Não vai haver mais gentios, nem judeus, mas a igreja, os filhos de Deus. Essa era a proposta de Deus. Então, eu vou falar aqui ainda hoje, 8 minutos eu tenho de gravação, por que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Porque a promessa, de Apocalipse 3,10. Apocalipse 3,10 diz: porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Esse momento está chegando, querido. O momento em que o mundo será provado, mas a igreja será retirada antes. Será retirada antes, será arrebatada e passará para as bodas do Cordeiro. Tá? Essa palavra guardarei da hora, essa preposição aqui, da, que no português é uma preposição, vem do termo grego ek ou ex, que significa literalmente fora de. Ela é usada mais de 800 vezes no Novo Testamento, e sempre com esse significado, fora de. A única vez em que ek significa outra coisa além de fora de, é em Gênesis 3,8, onde foi traduzido como pela fé. Então, aqui tem os exemplos, eu não vou ler para não estender, Mateus capítulo 2, versículo 15, Mateus 7, 5, Mateus 15, versículo 19, Mateus 27, versículo 53 e Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Deus está falando aqui em Apocalipse 3,10, querido, que a noiva fiel seria garantida a ela a retirada para fora da grande tribulação que virá sobre o mundo. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Também tem a promessa de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que diz:
e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Né? O contexto dessa passagem aqui de 1 Tessalonicenses que é o arrebatamento, né? Pois os cristãos não estão aguardando a segunda vinda de Jesus, eles estão aguardando a volta do Senhor Jesus para buscar a igreja, né? Em 2 Tessalonicenses 2, do versículo 1 ao 12, mas eu vou ler até o 17, Paulo diz que a segunda vinda de Jesus não ocorreria sem primeiro tivesse aparecido o iníquo, ou seja, o anticristo. A igreja vai ser arrebatada, o anticristo se manifesta na terra, então, porque quem detinha o anticristo aqui de se manifestar era a igreja por causa da presença do Espírito Santo. No momento em que a igreja é retirada da terra, o anticristo se manifesta. Serão 7 anos da grande tribulação aqui na terra, e como se diz na linguagem popular, o pau vai comer, querido, vai ser terrível. Então, não espere isso. Né? Então eles estavam aguardando a volta de Jesus para arrebatar a igreja e os livrar da ira vindoura. Então 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao 17, diz assim: Ora, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, o afastamento. A apostasia é afastamento da fé. E se levanta contra tudo a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja revelado, pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há uma que agora o detém até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo. Quem é que está detendo a manifestação do anticristo? É a igreja, por causa da presença do Espírito Santo. E diz assim: pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um, que é o Espírito Santo, né? Que agora o detém até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Isso quando Jesus vier para reinar no milênio depois do arrebatamento. Tá? A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos, e por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade, e para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, estáis firmes e conservais as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e os confirme em toda boa palavra. Amém, queridos? Paulo diz que a segunda vinda de Jesus não ocorreria sem que primeiro aparecesse o iníquo, o anticristo, né? Ou seja, né, o anticristo. Eles estavam aguardando a volta de Jesus para arrebatar a igreja e os livrar da era vindoura. Eu vou parar o vídeo por aqui, porque eu tenho mais coisas para falar, mas se eu estender vai ficar muito, muito grande, e amanhã eu vou fazer outro vídeo para sexta-feira e a gente conclui o assunto no próximo vídeo então. Amém? Quero recomendar a você que assista a série toda, Arrebatamento da Igreja 1, 2, 3, 4, esse é o 5 e vai ter o 6, que você vai entender esse assunto tão importante para a igreja, tá bom? Também dê o seu like e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta palavra que nos edifica, que nos alimenta, que nos fortalece e que nos esclarece. Pai, declaro sobre cada um, todos da família Vida Plena Ministério Internacional, família da Beatriz Lobo, da Sandra Paz,
da Valdeleide, família, paz, saúde, alegria, salvação, libertação em nome de Jesus. Anjos do Senhor, guarda a vida da minha mãe, Dona Otacília, da minha sogra, Dona Benedita, da Patrícia Mergulhão e do Luiz Eduardo, em nome de Jesus. Te agradeço pela gravidez da doutora Flávia, médica da Marlene, da Brenda Lohane e da Rayane, transcorrendo tudo normal e ao final um parto rápido e fácil, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem na paz. Até a próxima.